Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mining Hub. Eu sou o Bruno Pimentel, sou gerente de desenvolvimento e inovação da Samarco. Tenho a satisfação de hoje estar aqui conversando com o Henrique e com a Mariana. Vou pedir para os dois se apresentarem aqui. Mariana. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu sou Mariana Yazbek, eu sou gerente de inovação aberta do IEL e head do FIENG Lab. FIENG Lab é o hub de inovação aberta que conecta indústria e startups para a competitividade e futuro da indústria. Eu sou o professor Henrique Martins, estou como vice-diretor da Escola de Engenharia, sou do Departamento de Engenharia Elétrica, minha área de atuação na área acadêmica é desenvolvimento de tecnologias para a área de saúde, mas hoje estou muito focado exatamente em uma das coisas que é tema desse nosso bate-papo hoje, que é essa aproximação da academia com a indústria, né? Que é um pouco do que a gente vai abordar aqui hoje. Quais são esses desafios e como que na escola de engenharia a gente tem vivenciado isso. Falando um pouco da escola de engenharia, hoje a escola de engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais está com 13 cursos de graduação, incluindo os 2 recentes cursos criados de engenharia de computação e engenharia de materiais e 11 cursos de pós-graduação. Então é uma comunidade de quase 8 mil alunos e mais de 300 professores, né? Então esse é o desafio que eu estou encarando atualmente, Bruno. Muito bom, obrigado por estarem aqui com a gente. Bom, como você já falou, né, nossa ideia aqui hoje é conversar um pouco sobre essas conexões entre universidade e mercado, academia de forma geral e mercado, né? Como que o conhecimento que nasce nas universidades, ele encontra um caminho e encontra um terreno fértil para ser aplicado em inovações, né, como o próprio nome determina, né, nas indústrias, né? E aí a ideia é a gente falar um pouco especificamente do setor mineral, né? E a gente sabe que nem sempre universidade e indústria, quando a gente pensa no setor mineral, eles andam em ritmos semelhantes. E, assim, eu queria saber a opinião de vocês, por que isso tem acontecido, por que isso aconteceu até então, né? E daqui a pouco a gente fala o que a gente pode fazer para ter terrenos mais férteis nessa direção. Vou começar com você, Mariana. Bom, eu estou nessa jornada aí de inovação, ciência e tecnologia desde 2001, uma longa jornada. Quando eu comecei, pouco se falava de startups, então grande parte da minha vida foi atuar na cooperação entre indústria e academia. Tive a oportunidade de, dentro da Fiat Powertrain, por exemplo, orquestrar um programa de conexão da área de motores com diversas ICTs do Brasil, entre elas a UFMG. E também dentro da política pública do Estado de Minas Gerais, nesse fomento. Então, assim, vou trazer aqui também um pouco da perspectiva histórica do assunto. Eu não acho que é algo muito simples de ser tratado, não. Eu acho que é algo muito complexo. Entendo que uma questão que a política de inovação brasileira deveria olhar com mais atenção, que é essa ampliação da cooperação entre universidade e mercado. Existe sim um distanciamento. A meu ver, esse distanciamento passa, inclusive, por uma estrutura de política pública nacional, uma vez que existe o Ministério da Educação separado do Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso, para mim, é uma das bases de toda essa discussão que gera, não sei se o professor aqui concorda, um afastamento, inclusive, entre os docentes e o mercado, né? E Bruno, assim, eu não sei se eu chego a ter uma resposta. Eu acho que existe um problema complexo aí, estrutural no Brasil, e que o ecossistema brasileiro de inovação não vai se desenvolver adequadamente, de maneira competitiva globalmente, se esse assunto não for endereçado com urgência. Tem muito se dito aí sobre desenvolvimento de deep techs no Brasil, mas eu não consigo discutir esse assunto se eu não discutir a relação universidade-mercado, que foi países como Israel, Estados Unidos, Alemanha, deu conta de fazer de uma maneira tão brilhante. Então, eu entendo que ainda temos um caminho longo a ser percorrido. A lei de inovação veio para ajudar isso, mas sim, eu acho que tem uma questão cultural que precisa de ser endereçada e precisa de ser trabalhada de uma maneira melhor. Não apenas o comportamento desses dois atores, com vistas a uma melhor colaboração, mas também a política pública estadual e nacional para gerar esses incentivos. Eu concordo muito, Bruno. Eu vou colocar uma coisinha a mais que a Mariana está falando. Eu acho que ele é complexo porque ele é multifatorial. Uhum.
mas a Mariana traz um ponto que eu acho que é cerne, que é nuclear. E eu vou me permitir ser um pouco mais polêmico para a gente aproveitar esse momento para colocar o dedo na ferida mesmo, para a gente tentar avançar, que eu acho que são oportunidades como essa que trazem reflexões. Esse distanciamento que existe, né, eu acho que a gente parte desse ponto, ele vem exatamente, na minha opinião, que comunga com a sua, de um norteamento descentralizado. Quando você tem esses dois ministérios separados, por mais que eles interajam, você vai ter algumas anomalias, como, por exemplo, o norteamento da carreira docente. Hoje em dia, o norteamento da carreira docente, Bruno, independente da área que ele está, ele é todo voltado para a produção acadêmica. Então, eu vou ter anomalias em que professores, e aí eu posso me citar como exemplo, que conseguiram desenvolver tecnologias, que conseguiram fazer toda a jornada até ela chegar na sociedade, produtizando, são até certo ponto marginalizados, enquanto outros que focam na produção que é necessária, não existe o certo e o errado, eu acho que o errado é falando de dentro de casa, dos nossos problemas, né? Mas como a Mariana falou, também tem um acerto do lado de lá do mercado, vou focar no nosso, que é o que eu vivo hoje. Ele traz uma mensagem muito difícil, que ao mesmo tempo que eu tenho um marco legal, que eu tenho um incentivo, que eu tenho editais da FINEP que param de falar em artigos, em paper, e começam a falar em TRL, em nota fiscal, eu não tenho uma cultura na carreira docente que valorize isso de forma transversal. Então, para os colegas que não têm uma conexão com isso, e que geralmente é uma carreira muito acadêmica, e aí eu vou falar com mais propriedade da engenharia, Mariana, que é uma ciência aplicada, eles acabam não exercendo na potência máxima, porque eles focam, sim, em pesquisas com muita relevância, gente, de alta complexidade. Então, se a gente para pensar o Brasil hoje, é top muito em produção científica de qualidade, mas em inovação, como a Mariana falou, não. A gente não é exemplo. A gente continua vivendo de commodity, a gente continua vivendo do extrativismo, que a gente é muito rico nisso, Bruno, então tem que continuar, mas a gente continua, do ponto de vista de soberania nacional, dependendo de grandes potências. E a consequência mais direta é que é a nossa recente fuga de cérebros. Que aí eu não tenho, para esses alunos que estão formando, fazendo mestrado, fazendo doutorado, se capacitando muito, uma perspectiva que não a docência. Então eu tenho um perfil que vai fazer graduação, iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc, passa num concurso e vem com essa carga hiper focada em produção científica. Quando que, na verdade, a gente tem como instituição pública de qualidade, paga pela sociedade, uma grande responsabilidade de responder à sociedade, de atender às demandas da sociedade. E aí, esse é o meu desafio hoje na escola de engenharia. E é do ponto de vista formativo, Mariana. Se eu paro para pensar que eu estou formando engenheiras e engenheiros e que a base da nossa profissão é resolver problemas, como é que eu vou conseguir levar problemas reais para dentro da escola? É trazendo o mercado para dentro da escola. Então, a gente precisa discutir isso, porque isso é necessário para a formação dos nossos profissionais, mas necessário para a gente aumentar o protagonismo da academia, que está muito distante, está muito distanciado da sociedade. Interessante a gente perceber que existe um histórico com bons casos de sucesso, existem vários desafios, existem questões que são estruturantes e existem questões que estão, às vezes, colocar os incentivos nos lugares certos para a coisa poder explodir. Mas também tem um quê meio que de versão, né? Ainda tem bons casos de sucesso que acontecem porque dos dois lados, né? As pessoas se encontram e resolvem construir algo diferente. Exato. Você tem alguns exemplos assim, de bons casos de sucesso para compartilhar com a gente? Acho que com certeza o senhor tem. Eu tenho, mas antes de dar os exemplos, eu acho que a gente tem que marcar o que você trouxe na fala. Ele não é orgânico. Ele não é natural, exatamente porque não existe essa estrutura ou essa cultura. A Mariana falou de cultura e é isso que a gente tem que combater. E é o bom combate, gente, é trazer informação. Então hoje, lá são mais de 300 professores, Mariana. Quando eu estou com a minha comunidade, e no início eu estou no 3º ano de gestão,
a grande parte das críticas, né, e aí sempre vem aquela máxima, né, quando a gente está tentando criar mecanismos de aproximar o mercado, ou até outros órgãos públicos da academia, que a gente está querendo privatizar, né, a universidade. Isso sempre aparece. Mas quando eles começam a entender o propósito, a legislação, você vê que grande parte dessa, entre aspas, aversão era pelo desconhecido. Sim. Então, a gente consegue combater a cultura. Mas enquanto, e aí eu vou insistir do ponto que a Mariana trouxe, enquanto não vier de cima para baixo, com uma sinalização muito clara de que isso é valorizado, a gente vai ficar restrito aos casos pontuais, que aí você falou muito bem, que são encontros, ou que são baseados em propósito. Então, vou falar o meu caso, por exemplo, eu estava na academia já, no meu doutorado, e eu sentia um incômodo muito grande de que defendeu aquilo é engavetado. Não existia o interesse em transformar aquilo em um benefício para a sociedade. Então, eu trabalhei para o desenvolvimento de uma tecnologia para reabilitar pacientes acamados em leitos de UTI, e depois da defesa, aquilo parou. Aí vem o outro lado, isso já tem alguns anos, mais de uma década, que quando eu fui atrás da indústria para apresentar, óbvio que eu não estava apresentando uma coisa com TRL alto, porque eu era puramente acadêmico, eu estava preocupado em validações de bancada, validações clínicas, então o mercado também me rejeitou. Não existia uma estrutura de inovação para falar, ó, isso tem potencial, deixa eu trazer isso para tracionar, para produtizar, para elevar esse TRL. Então eu fiz a jornada completa. Eu resolvi empreender. E aí sim, é uma jornada longa, nesse caso exitoso, a empresa foi vendida por alguns milhões para um grupo, e aí é o desafio. Quando você não tem esse apoio e lá na academia, de certa forma, você é deixado de lado, ou você é questionado, você não está publicando tantos artigos como fulano de tal. É muito atrativo, porque do outro lado eles estão te chamando, eles querem você. Então, tem esse assédio também. Então, tem esse, na área da mineração, propriamente dita, também por esses encontros, e aí esse primeiro foi de dentro para fora, como você falou, Bruno, pautado num propósito, num ideal de uma pessoa, não em um processo. E no outro caso, é a Vale investindo em um grupo de pesquisa, mas é investindo de uma forma mais inteligente, que é tentando mostrar valor que aquilo precisa chegar na sociedade. Então a gente tem um caso mais recente, de muito sucesso, que é o Colab, que é uma colaboração direta da Escola de Engenharia da UFMG com a Vale, para a gente trabalhar a mineração circular. Só que não é trabalhar só do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologias para aproveitar rejeitos, enfim, é para pensar naquilo como um negócio, como um business, para gerar valor. Isso. Então são esses os... A gente tem pistas de como resolver isso, a gente tem que abraçar isso mais e, como a Mariana falou, cobrar lá de cima com políticas de Estado para a gente transformar isso em uma coisa mais orgânica. Mariana, do ponto de vista de quem está também, digamos assim, não é diretamente na indústria, mas quem está atuando, né, e diretamente assim, no ecossistema, né, promovendo conexões, promovendo esses encontros, né? Como é que você enxerga esse ambiente, o que de boas histórias, né, tem lá por trás? É uma coisa muito interessante. As coisas mudaram de uma maneira muito rápida nos últimos anos, não apenas do ponto de vista de tecnologia, mas do ponto de vista do ecossistema de inovação. Como eu disse, há uns anos atrás, a gente cooperava muito com universidades, não tinha a palavra startup, né? O advento das startups no Brasil, ele começa a tomar grande crescimento e grandes propulsões em 2010. Até então, quando se pensava em inovação aberta no Brasil, se pensava na relação universidade-indústria, universidade, CTs, indústria. E aí, Bruno, uma coisa que eu acho que é uma falácia, uma distopia do conceito de inovação aberta, é que sim, startups são um agente fundamental dentro do ecossistema de inovação aberta, porque eles entregam soluções de uma maneira muito ágil, muito rápida. Só que o que aconteceu no Brasil foi que, com esse distanciamento da academia do mercado, o ecossistema de startup brasileiro ele não foi um ecossistema que surgiu da academia.
Isso é verdade. Por isso, né, a maioria dos empreendedores brasileiros são empreendedores que trabalharam na indústria e deixam a indústria porque percebem uma dor, ou mesmo não trabalharam, mas viram uma dor no mercado. Mas aí o que falta nessa equação? A pesquisa. Falta, então, essa equação de trazer o conhecimento da universidade para dentro dos negócios, que são os exemplos que você deu. Ao mesmo tempo, a indústria está numa trilha de pensar que a inovação aberta é sempre com startup. E isso também é um problema, porque você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. E para alguns problemas, não são startups que vão resolver. Quem vai resolver é a academia. Nós temos que olhar para problemas complexos. Nós estamos na era dos problemas complexos. Né? Então, assim, nós chegamos num momento agora que o assunto não é mais apenas digitalização. Nós estamos falando de descarbonização, algo muito presente na sua indústria, economia circular, como você bem colocou. Então, eu acredito que o caminho agora é a gente chamar a atenção da indústria, e o FIENG Lab está nesse movimento, vai iniciar esse movimento esse ano, chamar a atenção da indústria para o potencial que existe dentro da academia. Por exemplo, a FIENG tem um conselho de inovação, ciência e tecnologia, que está fazendo um papel sensacional dentro da FIENG, e que ele trouxe para a mesma mesa do conselho indústrias e também a FAPEMIG, trouxe FABNS, que é um negócio advindo da universidade. Então, assim, nós temos que ajudar a universidade nesse momento, e eu acho que não é nem ajudar, é caminhar de mãos dadas. Porque vocês têm muita coisa interessante e nós, às vezes, temos métodos que podemos plugar para ajudar cada vez mais tirar negócios de dentro da universidade. Eu acho que não é apenas uma cooperação de pesquisa, sabe? Sim. Eu acho que a gente tem que trazer também um olhar que será que o mercado, a indústria, por exemplo, a cadeia da mineração, que é uma cadeia tão potente, tão forte, não consegue, como esse exemplo da Vale que bem foi dado, apoiar a universidade a transformar pesquisa em novos negócios? Isso vai ser bom para o Brasil como um todo. Isso não é apenas bom para a indústria, isso é bom para nós como nação. Soberania nacional, né? Exato. E nós, então, assim, o Conselho de Tecnologia da FIENG está com esse direcionamento. Estamos muito alinhados com a FAPEMIG, inclusive na construção e no apoio aos editais. E o FIENG Lab agora está, inclusive, de portas abertas, viu, professor, de estar junto com o FMG, pensando maneiras de plugar a nossa experiência em aceleração de negócios agora para apoiar negócios advindos da universidade. Excelente. Perfeito. Essa percepção de uma pesquisa científica que acontece dentro da universidade, poder evoluir ao ponto de gerar uma prova de conceito que precisa ser empacotada num modelo de negócio relevante e encontrar um cliente disposto a pagar por ela, né? É uma jornada. É uma jornada e é um ciclo que é justamente o que a gente precisa ver acontecer cada vez mais. Né? E como vocês têm percebido assim, o papel, você falou um pouquinho agora, mas eu queria explorar um pouco mais, o papel da mineração. Né? A mineração tem se mostrado mais interessada nesses dois ambientes, né? No ambiente da academia, diretamente, no ambiente do empreendedorismo tecnológico. Sim. Vocês estão um bom exemplo que é Colares, junto com a Vale. Mas vocês têm percebido de forma geral, né? Outros exemplos, ou de maneira geral, nas interações que vocês têm com os tratores da indústria da mineração? Eu acho que a Mariana traz uma percepção que eu acho que ela começa a permear, inclusive, dentro das empresas. Esse distanciamento das startups. Então, por exemplo, enquanto eu estive em Berkeley, na Califórnia, é exatamente o contrário, Mariana. As startups, elas são geralmente spin-offs acadêmicos. É exato. Tem uma coisa muito sinérgica ali, né? E aqui não. E as empresas começam a ver que não é esse o caminho da solução para criar soluções mais disruptivas, que vão agregar mais valor. Porque quando a gente fala de inovação, a gente fala disso, de impacto, né? E aí, falando da mineração, o que eu tenho observado, Bruno, é que há um aumento da pressão. Então, a gente está vivendo uma era, inclusive, do ponto de vista ambiental, que as pressões ambientais, você bem falou, do ponto de vista da descarbonização, de crédito carbono, elas têm aumentado muito. E isso impacta, de certa forma, na reputação. Aí a gente vai falar dessa área de mineração, a gente tem que falar também desse ambiente conflituoso com a sociedade, né? Que há uma ideia errada, que é uma área extrativista, né? É uma área de exploração
da forma pejorativa da palavra, enquanto, na verdade, isso gera riquezas, isso pode ser feito alinhado com vários temas ambientais, mas aí vem o conto da Mariana. Eu só posso fazer isso se eu tenho pesquisas de ponta orientados para poder reduzir o impacto, reverter o impacto, fazer com que rejeitos virem produtos, e eu preciso da academia para trazer as soluções mais disruptivas. Então, do ponto de vista da indústria, eu vejo isso. Eu vejo esse caminho, que é o que eu tenho do ponto de vista da escola de engenharia tentado abraçar. Do nosso ponto de vista, o desafio é um pouco maior. Na academia, ainda tem essa cultura de que o grande asset principal é produção científica. Eles não entendem, né? E aí é opinativo, na minha opinião, Mariana, a produção ela tinha que ser consequência, ela não tinha que ser objeto. É óbvio que durante toda a minha jornada e durante a jornada dos projetos que eu vi, Fábio NS é um exemplo maravilhoso. É um produto disruptivo, o primeiro nanoscópio do mundo, foi capa da Nature. Então, a produção acadêmica ela é consequência, ela não pode ser alvo. Então, se a gente não mudar a cultura, isso a indústria vai vir de novo e tem uma chance de se decepcionar de novo. E eu lido com isso. Eu tenho acertado muito essa conversa, e o Mine Hub é um exemplo disso. Quando o Leandro me procurou, ele foi quase arrastado para a escola de engenharia, porque ele teve experiências ruins. E aí que ele viu e falou, cara, que pensamento diferente. A solução, né, adiantando um pouco isso, mas a gente pode aprofundar, é criar espaço. Então, por exemplo, vou dar exemplos práticos que, inclusive, a gente provavelmente vai trabalhar juntos. A gente está desenvolvendo dentro da Escola de Engenharia o SEI, o Centro de Empreendedorismo e Inovação. O que eu tenho lá? Eu tenho um pedaço da Inova, que é a aceleradora, que é a incubadora. Eu tenho as empresas juniores, que aí é uma iniciativa estudantil voltada para a área de empreendedorismo e inovação. Eu tenho projetos de extensão, todos, Mariana, voltados para a área de empreendedorismo e inovação, só está lá se tiver vinculado. E eu tenho um senhor FabLab, Maravilhoso. muito equipado e que vai permitir prototipagens rápidas, tecnológicas, para oxigenar. Todos eles, um auditório, uma área de café, enfim, mas todos eles promovendo a interação para que aquela comunidade tenha uma agenda comum, para que eles comecem a andar. E toda essa agenda orientada nessa interface com o mercado. Então aí a gente consegue acolher, né? Mesmo num ambiente que não é valorizado, vários dos colegas se encontram. Poxa, vejo propósito, isso realmente vai entregar o que eu estou fazendo, o que eu estou estudando, eu vou ver beneficiando a sociedade de alguma forma. Então esse é o trabalho cultural, né? E eu acho que falando de hubs, assim, até trazendo o FINGLab e o Mine Hub, né? Eu vejo, na verdade, a indústria da mineração uma das mais potentes no apoio ao desenvolvimento do ecossistema local de Minas Gerais, assim. Acredito que tem um envolvimento com outros ecossistemas, mas a gente sabe que a vocação do nosso estado está aqui. E é uma indústria que, né, tem o Mine Hub e tem o FINGLab, que desde sempre apoiou esses dois. Eu acho que eu tenho dito o tempo todo que quando a indústria apoia hubs de inovação, ela está apoiando o desenvolvimento do ecossistema. E vejo que agora é nosso papel também ser um facilitador dessa conversa. Então, assim, nós, como hubs de inovação, devemos fazer essa ponte para deixarmos de sermos apenas conexão startup-indústria, mas sermos um hub de inovação aberta da indústria como um todo. Ou seja, conectando academia, conectando startups com academia. Então, pensando o diagrama de diversas interseções possíveis, né? Que temos aí. Acho que é nosso dever. E vocês têm uma experiência muito grande nesse processo de aceleração, nesse processo de criação de modelos de negócio, modelos de receita, que não existe, por exemplo, na escola de engenharia. Então, abrir as portas para que nesses ambientes construídos vocês atuem como norteadores também vai acelerar o processo. Sem dúvida. É um caminho. E pensando em gerações futuras, né? Que a gente tem que ajudar também os estudantes de hoje da engenharia, que serão os futuros empreendedores, os futuros industriários, né, dos próximos anos. Isso acaba influenciando nessa mentalidade, né? Ele sai um engenheiro diferente. Exato. Ele não sai um engenheiro que pensa exclusivamente em ocupar um carro. Exato. Mesmo que ocupe, que é o que a gente fala do intraempreendedorismo. Ele vê de forma diferente, de forma ampla, baseado em propósito.
Então, é também, que é o principal papel da escola de engenharia, é formar profissionais melhores. Muito bom. Então, é sinérgico, né? Bom, caminhando pro final aqui, eu queria fazer mais uma pergunta. Vocês falando um pouco sobre a percepção, né, da indústria, né, e como vocês imaginam que a indústria percebe a universidade, percebe os hubs de inovação. Existem aprendizados mútuos, né? Eu acho que a universidade tem aprendido a lidar melhor com a indústria precisa aprender a lidar melhor com a universidade, né? A gente tem alguns bons casos de sucesso, né? Ainda estamos num momento de aprendizado, eu acho. Mas se vocês pudessem dar esses recados assim, para a indústria da mineração, o que ainda precisa aprender? Um recado direto, assim, o que ainda precisa aprender a fazer melhor para poder tirar o máximo valor possível dos hubs de inovação e da universidade? Eu penso que é entender a relação com a universidade dentro de uma outra ótica de governança. Não adianta você querer pensar a relação da indústria com a universidade da mesma maneira que você pensa projetos que vão ficar prontos daqui 6 anos, 1 ano, ou relação com o fornecedor, ou mesmo relação com startup. Que também, relação startup-indústria é algo que as indústrias foram aprendendo ao longo dos anos. É preciso aprender relação com a pesquisa, é preciso aprender relação com a universidade. A única garantia que a gente tem é que os frutos são muito bons. Mas eles não vão ser colhidos a curto prazo. Então, nós temos que pensar em termos de horizonte 3. Nós temos que pensar em termos de futuro. E o futuro está chegando rápido demais. Então, assim, se não olhar para isso agora, nós não vamos conseguir endereçar os problemas complexos que o World Economic Forum... Exatamente. Então, você olha todos os relatórios do World Economic Forum, está sendo apontado para isso. Como é que você vai discutir inteligência artificial sem olhar para a academia hoje? Não tem como. Como que vai discutir todas as questões ambientais sem olhar para a academia? Então, eu acho que do ponto de vista da indústria da mineração, é entender que a cesta da relação com a academia é necessária na inovação aberta, mas ela tem que ter uma governança diferenciada. Sim, monitorada, gerando benefício para o acionista, mas também é uma ação que vai gerar benefício para a sociedade e vai gerar muito benefício para a economia do Brasil e do setor. Inclusive para a comunidade acadêmica, né? Eu acho que é isso. Eu colocaria uma coisa a mais, né? E aí também aproveitando o espaço para dar o recado. O mercado, de forma geral, essas grandes indústrias da área de mineração, até por esse passado recente de lidar com startups, ela ficou hiper focada em soluções com menor complexidade, mas com entrega mais rápida. Uhum. Isso é possível também na academia, mas é possível a gente entender que a academia ela tem um espaço multifacetado e que isso tem que ser promovido. Eu tenho espaço, por exemplo, na escola de engenharia até para consultorias. Hoje, pela lei, pelo marco legal, até 8 horas por semana, um professor pós-doutor, ele pode prestar uma consultoria, é uma coisa direta, existe um produto final. Então, a indústria, ela tem que entender que existem mecanismos diferentes. Por exemplo, uma coisa é uma consultoria, outra coisa é um projeto de desenvolvimento, de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Quando eu falo isso, aí vem a fala da Mariana. Quando eu estou focado em pesquisa, desenvolvimento e inovação, eu preciso da paciência. E aí é aquela questão do timing, tá, Bruno? E não é porque trabalha-se mais devagar, não. É porque são processos com uma complexidade maior e que demandam esse tempo maior de maturação. E mais que isso, também o resultado ruim é resultado para a pesquisa. Então, deu errado alguma coisa, isso é resultado. Sem dúvida. E isso ainda é pouco valorizado pela indústria. A indústria ainda vê isso como perda de tempo, perda de recurso. Não. É um caminho que ela descobriu e se for algo muito valioso, inclusive coberto por NDAs, por patente, enfim, proteção de know-how, existem vários mecanismos que só ela vai saber. Enquanto várias outras empresas competidoras do mundo vão estar trilhando aquele caminho, ela já sabe que por ali não vai dar. Então, essa consciência da atuação dos diversos, digamos, das diversas possibilidades ou diversos papéis da academia nessa interação é importante. E como que eu vejo isso hoje, Mariana, na prática, em situações positivas?
é quando eu vejo que as empresas, as grandes indústrias, têm setores de inovação. Que aí, geralmente, dentro dessas equipes, tem gente da academia. Sim. E olha que legal como é que as coisas fecham. Lembra que no início da nossa conversa, a gente estava falando que eu falei, por exemplo, que um dos meus incômodos é que os alunos de pós-graduação, o incômodo grande é que eles não têm uma perspectiva, porque ou eles vão dar aula e cada vez tem menos vaga, ou não. E hoje a gente tem um problema real na pós-graduação, que para o que a gente está falando é oportunidade. Um esvaziamento da competição de alunos buscando mestrado e doutorado. Quando eu incentivo isso, eu crio postos de trabalho qualificados para levar um pedacinho da academia para dentro da indústria. Isso é necessário. Perfeito. Isso é super necessário. Muito bom. Bom, gente, encerrando o nosso bate-papo aqui, queria agradecer demais, Mariana, Henrique, Obrigada. por essas reflexões sobre como que a gente consegue criar melhores aproximações com startups, né, com a universidade, e realmente criar valor compartilhado, né? Porque eu gostei muito desses pontos que vocês colocaram, Mariana, você falou muito sobre isso, Henrique também, né? Tem muito valor que pode ser capturado aí também, né, por essas relações. Então é isso, fica com a gente para os próximos episódios do nosso podcast para o futuro da mineração. Obrigado e até a próxima. Obrigada.